Olá, famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar de um tema que eu adoro: organização. Organização como ferramenta para trazer praticidade e leveza para o dia a dia das famílias. E para me ajudar a trazer esse tema para vocês, eu tenho uma convidada muito especial. Eu tô aqui com a Elisa Ribeiro, da Elisa Organiza, que vai dar várias dicas para mamães nessa fase também. Elisa, obrigada pela sua presença aqui hoje. Um prazer estar com vocês aqui, Tati. Muito obrigada. Então, vamos lá que a gente tem muita coisa legal pra gente conversar, mas vocês já sabem, antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá, Elisa, eu queria começar falando sobre um tema polêmico que saiu recentemente, né? Recentemente a organizer Marie Kondo, que é referência no mundo da organização, deu uma declaração dizendo que ela desistiu de ser organizada depois de ter filhos. Mas parece que a história não era bem assim, né? Queria que você comentasse um pouquinho essa matéria. Pois é, eu acho que uma pessoa tão organizada como ela e de uma cultura asiática, né, que já tem tudo isso, ela não desistiu, no meu ponto de vista. Ela simplesmente se reorganizou para a rotina nova dela. Após ela ter tido o terceiro filho, ela viu que ela precisava reformular algumas coisas em casa e ter mais tempo de qualidade com a família. Então, ela deixou de fazer aquelas coisas tão perfeccionistas ou de uma forma tão perfeita para ela e para o mundo, né? Então, ela falou dessa forma para as pessoas entenderem, mas na prática não é bem assim, né? Ela reorganizou a vida dela para poder estar tendo tempo de qualidade, que é uma das coisas do método dela, ter alegria na vida com a organização. Sim. Acho que talvez é mais sobre uma flexibilização dessa organização, né? De você repensar a organização que funciona para você, porque eu li recentemente também algo que eu achei muito interessante, que o tipo de organização, ele não precisa ser o mesmo a vida inteira, ele é muito do momento que você está vivendo e da sua fase também, né? Exatamente, porque a rotina dela num certo momento era uma, antes de ter filhos era uma, agora com 3, com certeza é outra. Então ela está refazendo tudo isso e eu acho que para o mundo todo entender que ela teve essa mudança, ela teve que, acho que, dar esse choque. Algo um pouco mais radical, mais radical, né? Mas eu acredito que, com certeza, ela continua, sim, nesse meio, né? Ela, apesar de ser, ter falado isso, mas é a profissão dela, né? E a vida toda dela. Mas é para ter, e como ela mesma disse, tempo de qualidade, que é o que a organização traz muito. E é isso que eu ia te perguntar. Você acha que a organização ela é uma ferramenta para trazer leveza para as famílias no dia a dia, trazer essa praticidade? Sim, sim. Ela traz leveza quando a gente está dentro desse pique de estar trazendo essa flexibilização para a rotina de cada um. A tua rotina é uma, a minha é outra, a da Marie Kondo é outra, né? Então não dá para seguir uma regra só. Tem alguns princípios básicos que a gente usa, mas a gente tem que realmente fazer conforme o que a família precisa. Então a gente tem um planejamento antes, vê quais são as necessidades, programa tudo, faz, né, executa, para o dia a dia estar trazendo a leveza. De levando em consideração a necessidade daquela família, daquela família. Isso é muito legal, é muito parecido com o enxoval, né? Muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam assim, você tem a lista de enxoval? E a gente brinca, não existe uma lista única, né? Ela não é a mesma para todo mundo, a gente tem que entender a necessidade, o dia a dia, a rotina daquela família. E acho que com organização é a mesma coisa, né? E se não estiver trazendo leveza, não está adequado. Tá? Não tá fluindo, porque tem que ser uma coisa que flua, né? Que a casa tem vida, a casa tem seu ritmo, e se não tá leve, não tá certo. Não tá certo assim, no sentido de adequado. Perfeito. E como é que a organização, ela pode ajudar as mamães nessa fase de um recém-nascido em casa, que a rotina mudou muito, né? A dinâmica familiar e a mamãe tá se adaptando. Como é que a organização entra nessa rotina a partir de agora? Eu acho que é uma coisa até um pouco antes, sabe? A mamãe tem que se preparar como uma futura mãe, né? Então, preparar antes do bebê nascer, preparar o espaço, preparar o quarto, se preparar psicologicamente, se preparar mentalmente, né? E aí, como ela não sabe, vamos pensar em mãe de primeiro filho, tá? Como ela não sabe o que vai acontecer exatamente, apesar de ter lido, estudado, possivelmente, né? Ela tem uma ideia, conversou com o pediatra, conversou com vó, conversou com muita gente, ela tem uma ideia do que vai acontecer. E conversando com uma profissional de organização também, ela sabe ou vai aprender alguma coisa que vai acontecer. Então, ela
tem ali muitas coisas para serem organizadas, que aí entra profissional para colocar algumas coisas nos seus devidos lugares para facilitar essa rotina. Como, por exemplo, organizar uma gaveta com as roupas de recém-nascido primeiro, depois as outras roupas maiores, depois outra gaveta com kit de higiene. Ter coisas em seus devidos lugares ajuda muito nessa rotina que está por vir. Então, fazer isso antes do bebê nascer. Mas não só nas coisas do bebê, as coisas dela também, porque ela não pode se anular. Com certeza, isso é muito importante, né? A mamãe também continua tendo que ter seu momento ali, sabe? Lógico, né? Conforme for possível, que isso vai ser para o resto da vida. A prioridade muda, né? Não tem jeito. Então, ter ali o seu guarda-roupa, as suas coisinhas também em ordem, para quando ela tiver que usar essas coisas, ela saber onde está, ela saber pegar, saber usar e devolver aonde estão. E as coisas do bebê, as outras pessoas também que vão ajudar a cuidar do bebê, também terem essa visibilidade de onde as coisas não estão. Ficarem na dependência dessa mamãe, né? De perguntar onde é que está um determinado produto, um determinado item do enxoval, né? Então, organizar, por exemplo, uma cômoda antes do bebê nascer, todas as pessoas que estarão ali ajudando saberem como está essa organização, e aí essa rotina pode mudar. Quando o bebê chegar, conforme o dia a dia que a mamãe estiver passando, essa rotina de eu guardei essa fraldinha aqui, eu posso guardar em outro lugar porque não ficou adequado, não ficou legal. Ela é flexível, essa organização também, né? Isso que é super importante. Então eu tô entendendo que a gente tá dizendo que antes da organização existe uma etapa de planejamento também, né? Muito. Talvez seja essa combinação, planejamento e organização, que vai trazer essa praticidade no dia a dia, né? Sim, sim. É muito estudado cada família, cada ambiente, esse fluir da família, aí o planejar. Muito legal. E eu acho que a gente tem uma coisa que é muito importante nessa fase, que acho que tem duas coisas que eu queria pontuar. A primeira é o ganho de tempo quando a gente tem essa organização, né? Que tempo é uma coisa que a gente sabe que é fundamental e talvez uma das coisas mais escassas na família de um recém-nascido. E o volume de coisas do enxoval é muito grande, né? É muito intenso e são coisas muito pequenininhas. Então eu acho que traz isso que você falou, de a gente conseguir localizar as coisas facilmente e conseguir pedir ajuda, né? Terceirizar também uma parte dessa dinâmica. Né? E a organização vem muito para isso, para realmente ganhar esse tempo, para ter esse tempo de qualidade, que nem a Marie Kondo, por exemplo, tá? Para ter esse tempo para se dedicar ao recém-nascido, se dedicar a si mesmo, se dedicar à família, tá? Então, é um uso de tempo antes para planejar, para executar, mas depois, quando o bebê chegar ou quando as coisas começarem a acontecer de uma outra forma, vai fluir, né? Vai correr, vai ter esse círculo, tá? De eu peguei aqui, eu vou usar, eu vou guardar no mesmo lugar, tá? Então isso aqui vai morar aqui, então eu sei onde vai estar. A manutenção disso, né? Com a organização, a gente consegue ter essa fluidez, as coisas ficam mais rápidas, mas acontece uma coisa que não é que tudo fica assim voando. A casa não fica sendo, por exemplo, usada pelo The Flash. É que o caos não fica instalado. Tá? As coisas são usadas, voltam para o lugar, depois são usadas de novo. Então, essa fluidez existe. Não é que fica aquela coisa corrida, tá? Porque a casa tem vida. Então, as coisas entram nesse círculo bom. Isso é muito legal. E uma coisa que eu li também recentemente, eu vi a declaração de uma mãe que eu nunca tinha parado para pensar, ela falou que ter a casa dela organizada trazia para ela uma sensação boa de controle. Então era uma das poucas coisas que ali naquele momento que, né, em determinado momento parece um pouco caótico, que a gente não está conseguindo controlar muita coisa. Ela falava que essa sensação de controle trazia um pouco dessa paz, sabe? De eu tô conseguindo organizar algumas coisas ainda estão um pouco na minha mão, né? E é uma sensação de controle que a gente precisa ter, principalmente com os pequenos. Precisa ter um controle emocional para não passar esse estresse, né? Esse estresse, essa agitação para o bebê. No momento que o bebê tem fome, tem sono, precisa de um colinho, e se você não encontra a naninha, não encontra a chupeta, não encontra a fraldinha, não encontra alguma coisa, isso vai deixando a mãe mais agitada. Vai somatizando isso, o bebê né? mais agitado. Então, esse controle de saber onde as coisas estão é muito bom. Sem dúvida. E aí, essas coisas não são
com hora marcada. Essa rotina do bebê de dormir, de ter o colinho, de dar banho, isso acontece, mas muitas vezes não tem hora. Sem dúvida. Tá? Apesar de a gente tentar manter uma rotina, mas é muito difícil falar que às 14 horas o bebê vai mamar. Sim. Tá? Então, mas saber que às 14 horas eu tenho o meu lugar aqui, eu tenho tudo que você vai precisar, tudo que eu vou mão, precisar, né? ali à mão. Isso é a rotina, saber onde as coisas estão e dar atenção ao bebê que está nesse momento necessário de atenção e conseguir pegar as coisas com controle. Muito legal. E assim, acho que você falou uma palavra que é chave, né, para uma família de recém-nascido, para uma família com bebê, que são as rotinas, né? As rotinas permitem que as mamães consigam se organizar, planejar o dia, planejar as tarefas, mas algo que é muito importante é que a rotina, ela tem que ser a partir do bebê, né? Que eu acho que foi exatamente isso que você falou. Não é eu vi uma rotina ideal no Google e vou aplicar ela aqui na minha casa, né? A gente tem que entender como é que é esse bebê, como é que é a dinâmica da casa, da família, tem que ser algo muito flexível mesmo, né? Não dá para mudar 100%, não dá para ficar uma coisa assim totalmente, o bebê vai entrar na casa, a casa vai entrar no bebê. É uma adaptação de todo mundo. Todo mundo. O bebê na família, nos pais, né, ou na mãe, somente, enfim, uma rotina que vai ser nova para todos. A única coisa que a gente sabe que precisa é ter cuidado para com o bebê. E se as coisas estiverem fáceis, à mão, organizadas, vai ser muito mais fácil para a mãe estar dando esse cuidado especial que o bebê precisa. E aí uma coisa que você falou que eu achei muito legal é a gente sempre lembrar que a casa tem vida, né? Então que a organização, ela pode ser personalizada para aquela família, como a gente falou ali, e ela não precisa ser de capa de revista, né? Então, se a mamãe, por exemplo, gosta de amamentar na sala, gosta de amamentar assistindo uma TV com o papai, se ela tá confortável ali, você pode tranquilamente ter uma mantinha na sala, a almofada de amamentação tá na sala também, mesmo que isso não pareça, né, a organização ideal ali de capa de revista, mas ela tem que ser pensada para a necessidade de cada um, né? Exatamente, e isso é uma coisa muito importante e uma coisa pouco falada no mundo da organização para muitos, que é essa personalização mesmo, tá? Não, mantinha de amamentação é no quarto. Não. Quem disse, né? Sabe, a regra é mantinha de amamentação aonde eu preciso dela. Essa, assim, uma regra mais personalizada mesmo. Então, a gente procura fazer aquilo que é necessidade do cliente, aquilo que é necessidade da mãe, aquilo que é necessidade dos usuários. Como você comentou, vamos amamentar na sala, eu vou deixar algum kit de amamentação, mantinha, babador, enfim, o que precisar na sala. Desde que aquilo atenda a necessidade daquela família. Exatamente. Né? Perfeito. E aí eu queria falar de uma outra coisa que também é um mito da organização, de certa forma, e que eu acho que a gente tem que trazer um pouco dessa flexibilidade para a mamãe nesse momento que está super sensível, que é a organização, ela tem que facilitar a sua vida. Ela não pode ser um peso, né? De, ai meu Deus, minha casa tá bagunçada, não tá ideal, e ser mais um estresse, né? Como é que a gente faz para lidar com isso, para conseguir flexibilizar? Eu não sei se tá correto eu falar isso, mas a bagunça aceitável, ou você descansar um pouquinho naquele dia, deixar para arrumar no dia seguinte, porque a bagunça aceitável que faz parte dessa flexibilidade também não é a casa bagunçada, né? Então, como é que a gente faz com que a organização não seja mais uma atividade ali nessa vida turbulada da mamãe? Eu acho que ela tem que aceitar que essa bagunça aceitável faz parte da vida dela, da casa dela com vida. Tá? Eu acho que ela tem que se aceitar e aceitar que a família está em movimento. Eu acho que começa muito com um trabalho mental. Tá. De saber que ter um copo d'água ali do lado não está errado porque não está na cozinha. Não, eu uso essa água aqui, eu vou beber essa água aqui, então tudo bem. Então é uma coisa, eu acho que primeiro saber e aceitar essa rotina de não capa de revista. Tirar esse de vida mito real, né? De vida real, tá? Aí ela começa a entender que, ok, eu vou deixar esse copo d'água aqui, tudo bem. Porque eu preciso desse copo d'água aqui, na hora de amamentar, dá muita sede, eu vou precisar desse copo d'água aqui, então tudo bem. Então é uma coisa muito mais mental mesmo, e saber que pode ter, porque essa é a sua necessidade. Muito legal. Então aí você consegue conviver com isso e entender. E se alguém questionar,
Eu acho que simplesmente conversar, explicar que é uma coisa que tem sido feita um pouco mais agora. Uma fase de adaptação, né? É. Eu acho que passa muito pelo autorrespeito, né? De você entender que você também está num aprendizado, numa adaptação, né? De que as coisas vão se encaixar com o tempo e que se você não tá afim ali de arrumar aquele ambiente hoje, você tá precisando descansar, tudo bem, né? Ou que você vai priorizar a louça hoje ao invés da roupa, tudo bem, né? Que assim, a rotina da casa vai se encaixando, né? Então acho que a mamãe também tem que aceitar um pouquinho esse seu limite, esse seu tempo, né? Até que as coisas se encaixem. Sim, e as pessoas estão aceitando um pouco mais ouvir outras pessoas e ouvir o porquê. Por que você deixou a louça ali? Por que você deixou o copo aqui? Porque eu estou num momento de fazer outras coisas muito mais importantes. Sim, prioridades, né? Eu tenho a prioridade de dar um descanso para mim, eu tenho a prioridade de dar o banho no bebê, eu tenho a prioridade de levar ele para tomar sol. Isso é muito mais importante do que a louça. Eu tenho outro copo para usar? Tenho, então eu vou usar outro. E tudo bem, né? E tudo bem. Eu acho que explicar o porquê para outras pessoas, elas vão entender melhor do que criticar, se for o caso. E agora eu queria trazer um tema, gente, que eu particularmente amo, que é a filosofia Higg. A gente está até aqui com o livro. Elisa, eu queria que você contasse um pouquinho do que é essa filosofia e por que ela é tão importante para as mamães, principalmente para as mamães de primeira viagem, as mamães no puerpério. Pois é, essa é uma filosofia vinda da Dinamarca, dos países nórdicos, que eles comentam e eles fazem da vida deles uma vida muito feliz. A Dinamarca é considerada um dos países mais felizes do mundo. Apesar de ser pequeno, apesar de ser um país com frio muito intenso, em sua época de frio, as pessoas conseguem conviver, sobreviver, mas principalmente conviver e trazer momentos de aconchego em pequenas coisas. É trazer felicidade, é trazer alegria, é trazer presença e ver a vida boa em pequenas coisas. Então, foi falado diretamente ou indiretamente em tudo que eu falei, um pouco disso, de, por exemplo, da flexibilização e de, eu gosto do meu copinho d'água aqui. Isso tem também a ver com o Hugh, porque eu me sinto confortável dando de mamar na sala, por exemplo, ali com a mantinha do lado, com um copo d'água. Isso para mim é um momento de alegria, é um momento de conforto. Então isso é uma coisa Hugh também. É você sempre pensar no seu bem-estar. E todo o país tem essa filosofia. Toda a Dinamarca, né? Eles têm essa filosofia na vida, eles trabalham muito também com design, com layout, porque eles trabalham isso para trazer para as casas móveis confortáveis, luminárias e tantas coisas para deixar. É a velhinha, é a mantinha, é a planta, é aquilo que traz esse aconchego, Exatamente, né? Trazer o aconchego. A filosofia tem 10 manifestos e um deles é o aconchego, outro é a presença. Quando eu falei que a mãe tem que ter tempo de qualidade com o bebê, essa é uma presença, né? É a presença, essa é uma coisa Hugh. Ela tem que estar lá muito mais presente do que estar pensando em lavar louça. Sim, sem dúvida. Tá? Então, a gente tem que proporcionar para a mãe esse espaço para ela estar presente com o bebê, com aquilo que for necessário e facilitar ela usar as coisas que ela precisa. Não vou deixar guardado a mamadeira, alguma coisa num lugar muito difícil. Não, tem que ser fácil para ela. Sem dúvida. Isso é um exemplo simples. E eu acho essa filosofia, eu já acho ela linda por si só, né? Aplico na minha casa, na vida, eu acho que a gente tem que ter esse bem-estar, né? Eu acho que a casa é o nosso templo, né? É o nosso lugar de descanso, de paz, e isso tem que ser refletido ali, né? Na forma e na dinâmica da casa. Mas isso é muito bacana para a mamãe, gente, porque muitas vezes a gente se preocupa com a chegada do bebê. Né? Então, como é que eu organizo o enxoval do bebê, a dinâmica do bebê, o sono do bebê, rotina do bebê. E muitas vezes a gente esquece que junto com o bebê nasce a mãe, né? E eu acho que é muito importante a gente tirar esse tempinho para pensar no nascimento dessa mãe e de como é que a gente acolhe esse momento, né? Como é que a gente torna essa casa um espaço de muito aconchego, de muito acolhimento, porque é uma fase nova na vida, né? É uma fase de adaptação, é uma fase muito sensível. O puerpério, né, a gente fala muito pouco, mas é uma fase extremamente sensível, da mãe tá se reconhecendo, né, de uma nova identidade, de um novo papel.
existe um mix ali de sentimentos, de ansiedades, de angústias. Então, por que não tornar a sua casa esse lugar que você vai poder relaxar, descansar, se encontrar, né? E é muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que a gente aplica a filosofia Hugh na organização da casa, principalmente nesse pós-maternidade. O que a gente pode dar de dica para essa mamãe para deixar esse espaço bem gostoso? Olha, é uma coisa que, como eu comento, acontece antes, para organizar e preparar a casa para a futura mamãe, com o bebê no colo, porque ela já é uma mamãe, né? Antes do bebê nascer. Tá? Organizar o espaço da mamãe, organizar o espaço do bebê e, por que não, também os outros espaços, não só o quarto do bebê. Porque o bebê vai para o banheiro, o bebê vai para a cozinha, principalmente quando ele estiver um pouquinho maior, ele vai começar a comer. Então, a casa tem que estar organizada também para estar nessa nova rotina. Né? Então, a gente, com o método Hugh Organizer, porque a Fernanda Rossati trouxe essa metodologia Hugh para um método para organização, tá? A gente verifica toda essa necessidade da casa, essa necessidade da família e o que está por vir, tá? Com experiência de mãe, por exemplo, né? O que está por vir ou o que a família pretende, o que ela deseja, mas principalmente o que a gente acredita que serão as reais necessidades ali. Conhecendo cada uma delas, a gente vai proporcionar espaços e momentos de felicidades. Vamos tentar entender quais são esses problemas e esses desejos que muitas vezes estão escondidos, tanto problemas como desejos, e transformá-los através da ferramenta da organização em soluções. Tá? Então, voltando ao caso da mamãe VTV, pode ser uma mãe que necessite de uma companhia ao amamentar, mas ela muitas vezes não verbaliza isso. Ela pode mostrar alguma tristeza, ela pode falar, eu não gostei dessa poltrona aqui no quarto. De alguma forma, ela vai mostrando para a organizer que ela não está muito contente. E a gente, sabe, tem que estar vendo isso, tem que estar alerta para pensar e ver alguma dica que ela dá, que ela gosta de estar com outras pessoas. Um exemplo, por exemplo, eu queria tanto que o papai visse o bebê mamando. Qualquer fala, a gente tem que estar alerta a isso e levar a poltrona para um ambiente que ela esteja com outras pessoas. Acompanhada. Na sala, no escritório, enfim, aonde puder. E acho que passa por uma reflexão da mamãe também, daquilo que te faz feliz, né? E que te causa bem-estar. Então, por exemplo, você falou da poltrona de amamentação. Eu estava pensando exatamente nisso, né? Muitas vezes parece meio automático, né? Eu preciso colocar a poltrona de amamentação no quarto, eu preciso ter uma mesinha para ter o copo de água porque vai dar muita sede. E é tão mais profundo que isso, né? É assim, a poltrona de amamentação, ela vai ser o seu lugar de calma, de tranquilidade, para você criar esse vínculo com o seu bebê, para você criar essa conexão. Então, o que pode te propiciar isso, né? Isso pode ser desde uma caixinha de som com uma musiquinha gostosa, uma iluminação indireta, um olhinho essencial ali com um cheirinho gostoso, uma vela, que a gente pode colocar coisinhas para a mamãe fazer ali enquanto ela tá amamentando o bebê, né? Porque muitas vezes o bebê tá mamando, ela fica ali meio solitária ou sem fazer nada. Então, poxa, eu gosto de um livro, quero ouvir um podcast. Eu acho que é você se antecipar um pouquinho e pensar como é que eu posso criar o maior bem-estar possível nessa determinada situação ou nesse espaço. É mais ou menos por aí? Sim, é exatamente isso. Eu dei o exemplo de uma mãe bem diferente da sua. Né? Eu dei o exemplo de uma mãe mais solitária, mas não querendo ser solitária. E é muito comum também, né? É muito comum. E ainda mais de uma mãe de primeiro filho que tá querendo companhia, mas ela não sabe nem expressar isso. Então, a gente observa essas coisas. E as mães que gostam de estar sozinhas, o que elas gostam nesse momento sozinha? O que as faz feliz? O que pode trazer aconchego para elas? Então, trazer esses elementos que realmente faz com que ela se sinta bem nesse aconchego e nessa união e nessa conexão que ela está formando com o filho, que é muito importante, que é a coisa mais importante de tudo, sem né? dúvida, sem ela dúvida. está tendo esses momentos de muita conexão e muita troca. Porque ela aprende, o filho aprende, a família aprende, né? Como você falou, Tati, vai muito além de simplesmente trazer alguma coisa organizada, usar um organizador adequado, deixar o copo d'água ali, vai muito além do que tudo isso, né? Vai trazer todo aconchego,
um momento de convívio, um momento de presença, porque cada família tem a sua necessidade ali. Então, abraçar essa possibilidade de trazer uma solução para a mãe é muito importante. E isso faz parte da organização, faz parte de uma Personal Organizer Huggy. Perfeito. Eu acho que é você, de fato, se planejar, né? Se antecipar, pensar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica com o bebê e como é que você consegue trazer um pouco dessa leveza, dessa praticidade. Eu gosto muito aqui no canal, a gente fala muito disso, né? Que a vida prática, né? A vida funcional, onde a gente se antecipa e consegue prever aquilo que a gente vai precisar e conseguir se organizar, ela é mais leve, né? Não tem jeito. É. E mesmo sendo tudo organizado, ou tendo tudo organizado, ou o que puder ser organizado, o bebê vai chorar, o bebê vai ter cólica, o bebê vai sujar toda a roupa. E aí a mãe vai entrar em desespero? Talvez, tá? Mas se ela souber aonde vão estar as coisas para ela cuidar desse bebê com mais tranquilidade, é mais fácil. E saber que faz parte do processo, né? Faz parte do processo, porque a gente está pintando aqui um quadro bem legal, bem Huggy, mas faz parte de todo esse processo ter esses momentos que o bebê chora um pouco mais e a gente tem uma tendência de falar, nossa, eu vou chorar junto. Mas é esse controle que a gente pode ter nesse momento de, tá, eu sei onde vai estar o termômetro, eu sei onde vai estar a fralda maior ou alguma coisa mais que eu preciso, porque tá tudo ali no seu lugar. Sim. E se eu precisar de ajuda, outra pessoa também vai saber onde está. Consegue te apoiar. E aí, pra gente fechar, eu queria aproveitar sua presença aqui e te perguntar se existem algumas dicas, alguns hackzinhos de organização que você pode dar para as mamães aqui de primeira viagem para tornar esse dia a dia mais prático. Algumas coisinhas assim que vocês sempre levam em consideração ou sempre comentam ou indicam no momento da organização para uma nova mamãe. Olha, eu vou comentar algumas coisas, como por exemplo a mala de sair. Bom, então você tem uma mala com tudo que você precisa para sair, você vai planejar, você vai para um lugar mais frio, mais quente, enfim, tem que ter suas mudas de roupa, as trocas de fralda e tudo mais. Chegou em casa, descansou, arrumou. Chegou, descansou, arrumou a mala. Mas não se esqueça, vai sair, vai checar. Cheque a mala mesmo que você acredita que você tenha arrumado antes. Tá? Isso é muito importante, porque pode acontecer por uma demanda que não existe a rotina, como eu falei, né? Para os bebês bem mais novos, de passar. Você acredita que organizou a malinha ali de saída e não saiu, então checa. É muita coisa na cabeça, né? Você pode ter um checklist, né? No Sim. celular, uma notinha ali na geladeira com tudo que você precisa checar. Exatamente. Né? Essa é a minha segunda dica. Faça listas de tudo. Adoro. Tá? Faça listas de tudo, desde o enxoval, aquilo que você pensou em que gostaria de ter no quarto do bebê, aquilo que você pensou em falar com o papai, todas as perguntas para o pediatra, todas as perguntas para o seu médico e as respostas, tá? Não esqueça de anotar as respostas também. Os acontecimentos do bebê, depois quando ele começar a falar ou fazer as pérolas, também anote, tá? Se quiser fazer aquele journal do bebê, ok, mas vai anotando essas coisas, porque nos momentos que você está com o bebê, dedique-se a ele, esteja presente. Tá? E na hora que você vai verificar o que você precisa, o papel está trabalhando para você, o seu bloco de notas. Já está o seu checklist prontinho ali, né? Seu checklist já está lá, tá? Então, use essa ferramenta de ter onde anotar a seu favor, tá bom? Lembrou, anotou. Pode ser num bloquinho, pronto. pode ser no celular. E eu adoro essa dica de já deixar a malinha pronta quando a gente chega em casa. Porque muitas vezes a gente tá ali atrasada, tá naquela correria, né? Que a gente sabe como é que é o dia a dia. Às vezes o bebê chora e às vezes você não consegue fazer esse check na hora de sair, né? Então você tendo a malinha pronta antes, você sempre garante que o que você precisa tá ali, só fazer esse double check antes de sair, né? Faz uma listinha também de tudo que você gostaria de ter ou sempre tem na sua malinha. Faz uma listinha, plastifica, por exemplo, e coloca ali, tá? Tantas fraldas, tantas mudas de roupa, mamadeirinha, chupeta, babador, e deixa na malinha. Então, antes de sair, ou na hora de checar... De montar ali, você já consegue ter essa referência. Já consegue ter essa referência ali também. Muito legal. Outra coisa, deixar à mão aquilo que você realmente usa. Se você não usa, se você ganhou, tudo bem, gente, se você ganhou e não gosta. Eu acho que hoje a gente já aprendeu e tá... Já superou isso, né? Entendendo que eu não gostei, muito obrigada e tal, e pode passar adiante para outra pessoa que vai usar aquilo. Mas enfim, deixar à mão aquilo que você realmente precisa e deixar à mão
é nessa altura, tanto em armário quanto em cômoda, prateleira, essa altura que a gente chama da altura nobre, tá? Deixar à vista aquilo que você quer usar para facilitar esse seu dia a dia e mostrar isso para todo mundo que vai te ajudar. A gente muitas vezes pensa na cômoda, né? Então, primeira gaveta da cômoda, tem as bandejinhas ali com tudo bem fácil, fraldinha, pomadinha. Eu adoro as bandejinhas porque fica bem fácil de visualizar. Acho que categorizar é outra coisa super bacana, né? Dá pra colocar coisinhas de higiene, coisinha de trocar fralda. Mas vale também, por exemplo, para uma mãe que gosta de tomar um chazinho no final do dia. Para dar aquela relaxada, tem o chazinho da mamãe que ajuda na amamentação. Então, você já pode deixar ali, por exemplo, a sua chaleirinha em cima do balcão, em cima do seu fogão, de fácil acesso. Porque a hora que der vontade de pegar um chazinho, tá fácil ali, né? Não precisa pegar no armário. Acho que é pensar em todas as etapas ali para ir tirando os obstáculos, né? Tirando os pontos de atrito para isso ser o mais fluido possível, né? É como eu falei, não é só o quarto. A gente fala de família, a gente foca mais aqui sobre bebê, mas é família. Então, o momento da mamãe é o chá, o momento da mamãe vai ser ver o pôr do sol, então deixa uma cadeira ali fora na varanda, seja o que for, alguma coisa que esteja fácil para ela chegar e curtir aquele momento, tá? Uma outra coisa é procure ajuda para o que você precisar. Procure uma personal organizer para organizar suas coisas, procure uma pessoa para cozinhar para você, procure uma pessoa para cuidar do seu bebê, seja a vovó, a titia, a madrinha, seja quem for, procure uma pessoa para chorar no ombro, procure uma pessoa para orar com você, procure uma pessoa para conversar, você não está sozinha. Sem dúvida, isso é muito importante. Essa organização interna é muito importante, ela reflete muito na organização externa. Tá? Então a sua organização emocional, espiritual, reflete muito na organização externa do que está na casa. E a gente percebe isso de uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que está ali com algum rancor, uma pessoa que está agitada demais. Uma coisa está sempre junto, misturada com outra, em diferentes níveis, em diferentes etapas e épocas da vida. Mas a gente vê conexão. Então, você não está sozinha, procure ajuda. Gente, então depois desse papo, eu percebo que a organização, ela é muito mais do que a gente ter só o nosso espaço organizado ou só a praticidade, né? Para mim, ela é sinônimo de felicidade, né? Como só para a camiseta tá dizendo aqui. Acho que ela é sinal de acolhimento e de pertencimento, né? Eu acho que quando a gente vê o espaço do bebê organizado, a nossa casa organizada, a gente pertence a esse ambiente, né? E eu acho que isso traz um bem-estar, traz uma paz interior muito grande. Então, eu amei o nosso papo, Elisa. Muito obrigada por você estar aqui hoje, por todas as dicas. Espero que vocês tenham gostado também. Foi muito bom estar aqui conversando com você, Tati. E no que precisar, estou às ordens. Combinadíssimo. Gente, essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e o seu comentário e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!